Muito boa noite, Toniota, Patrícia Cubo. Muito boa noite, vocês me ouvem bem? Tá tudo certo por aí? Joia. Estamos chegando aqui, Beleza. Silvano também. Silvan Medeiros, chegando aqui conosco. Muito boa noite aí a vocês. Estão aí at the time, né? Hoje a gente vai falar até alguns termos em inglês, né? Falando sobre derivativos, né? O at, o in e o out, né? Então, saber aí cada momento, né, que as nossas opções podem estar interessantes ou não. Vou guardar mais um minutinho aqui, mais 2 minutos aqui, a gente dá início. Boa noite, Silvan. Faça uso aí do bom e velho bate-papo. Eu vou conseguir visualizar vocês. Fica bem fácil aqui visualizar vocês pelo bate-papo. Patrícia comentou aqui já. Achei um pouco difícil as aulas sobre opções. Acho que vou precisar rever algumas vezes. Pronto. A gente vai use e abuse dessa aula, Patrícia, para que a gente possa tirar, né, eventuais dúvidas aí, deixar mais fácil do que difícil, né? Eu sei que às vezes as opções acabam sendo aquele bicho de sete cabeças que a gente não lida no dia a dia, né? E eventualmente tira um pouco ali do nosso sono. Entendo bem, mas hoje a gente vai falar um pouquinho da magia das opções e espero que eu consiga elucidar alguns pontos aí. Mais um, mais um minutinho a gente já dá início às nossas questões. Vocês chegaram a dar uma olhada nas questões? Chegou mais o Guilherme aqui. O pessoal vai chegando, a gente vai cumprimentando todo mundo. Mas boa noite aí para quem chegou, boa noite para quem está chegando. Hoje a gente vai falar sobre derivativos, né? A gente vai falar um pouco sobre os contratos, né? Os contratos mágicos que traz o que a gente mais deseja em renda variável. O que é que a gente mais deseja em renda variável? Previsibilidade. Então essa é a palavra-chave para o nosso dia de hoje. A magia da previsibilidade, a magia dos derivativos, tá certo? E um, um, um que a mais aí, né? Uma tarefa difícil, né? Muitas vezes deixado um pouquinho de lado aí pela dificuldade, mas não, hoje a gente vai trazer ali ferramentas, né? Dicas e principalmente, né? Trazer o conteúdo visando elaborar questões com mais facilidade, né? Olhar e já conseguir identificar ali da melhor forma para que lado que vai esse derivativo. Então, muito boa noite. Hoje, iniciando aí o bate-papo, olha aí, Andressa, se puder deixar a câmera ligada facilita aqui para o professor olhar poxa, tem alguém do outro lado, olha aí que bacana, né? Então, aí acho que o Guilherme também está com a câmera, mas não estou vendo direitinho. Mas temos aí a Patrícia, Patrícia Cubo, muito boa noite, né? Olha aí, coisa boa. Temos Silvan e o nosso Toniota que não nos deixa, né? Não nos deixa de fora aí sempre com a câmera aparente. Então, muito boa noite a todos, né? Espero que a gente tenha uma aula proveitosa hoje. A primeira parte de derivativos, tá? Para a aula de Serra. Hoje a gente vai falar aí sobre esse bicho de sete cabeças que a gente vai descobrir que são quatro cabeças em alguns casos, né? São quatro tipos de mercados, né? Então, o mercado derivativo ele tem quatro tipos de contratos, na verdade. E a gente vai falar sobre cada um deles hoje, tá? E aí, aqui já na primeira questão, né? Acho que até antes de falar da questão, dá para a gente trazer um quadro resumo aqui, fazer um quadro resumo aqui com vocês, até aproveitando a Patrícia que trouxe, né? Poxa, professora, eu tô tão
tão complexo, né? Vamos trabalhar nesse assunto de uma maneira diferente, né? Então, lembrando, né? Contrato derivativo, né, vamos pensar aí no contrato mesmo, tá? Então, a gente tem aí contrato lá escrito, né? Eu tenho basicamente duas partes num contrato de derivativo, né? Eu tenho a parte compradora de um lado e tenho a parte vendedora. A gente precisa entender dessa forma, né? Muitas vezes tem aquele jargão clássico, né? Ah, o derivativo é um ativo que deriva de outro. Eu acho péssima essa ilustração, porque é aquela rua sem saída, né? Você chega no final assim, e aí, o que eu faço? Então, a grande sacada, né, do contrato de derivativo, né, do termo, né, derivativo, é que ele nada mais é do que um contrato, tá? Então, se eu tenho um contrato, eu tenho algo que foi firmado, né? Algo que foi firmado, o que que tem aqui dentro desse contrato, Wesley? A gente tem o ativo, a gente tem o preço, a gente tem a data futura que foi definida esse pagamento, né? Porque de um lado a gente tem o comprador, então esse comprador vai pagar por isso, e do outro lado a gente tem o vendedor, né? Que vai receber por isso. Então, ali, mediante esse contrato, tudo é definido, tá certo? Preço, prazo, tamanho, quantidade, tá? E aí, obviamente, que a gente vai descobrir, né, quais são os tipos de contratos derivativos, tá? Hoje, a gente pode dizer que tem aí o mais antigo, né? É o mercado a termo, porque eu chegava, era como se fosse uma feira, né? Vou colocar o termo aqui como se fosse uma feira, tá? Por que uma feira, professor? Porque quando eu chegava ali na feira, e eu tinha ali os pacotes a granel, né? Então eu tinha lá um saco com arroz, outro com feijão, outro com lentilha e assim por diante. Eu chegava, amigão, vê aqui 500 gramas aqui de lentilha, vê aqui mais meio quilo de grão de bico, vê 250 gramas aqui desse amendoim. Então é o mercado a granel, tá certo? E aqui eu definia a quantidade junto ali do vendedor, tá certo? E então vamos imaginar. Eita, acho que caiu aqui minha conexão. Vocês estão me vendo? Me ouvem também? Sim, Só só caiu, saiu sua tela, professor. só saiu minha tela, né? Deixa eu abrir aqui. Interessante. Voltou. Pronto, voltou a tela. Deixa eu me tirar aqui do lado que eu não preciso me ver. Então, aqui, no caso do mercado a termo, tá? A grosso modo, eu chegava como o comprador, o interessado na feira, e esse feirante a gente pode considerar que é a instituição financeira, tá certo? É a contraparte que a gente chama no mercado, né? Então, eu no mercado a termo, eu chego lá na B3, né? Vou lá na B3, tenho ali os ativos à minha disposição e eu desejo comprar, né, um bem. Então, tenho aqui a figura, né, do comprador e eu tenho a figura do vendedor, que geralmente, pessoal, no mercado a termo, é a própria instituição financeira, tá? Então, eu tenho aqui a própria instituição financeira como o meu vendedor, o meu feirante aí, tá certo? E aqui, obviamente, que eu vou definir com ele aqueles termos, o preço, o ativo, o prazo e assim por diante. Definir com ele, poxa, eu costumo dizer que o mercado a termo, ele é como se fosse o compre hoje, pague amanhã, né? É o verdadeiro fiado, né? Onde é que eu posso fazer comprar fiado? Só na feira, né? Com um camarada que você já conhece, com alguém que você tenha garantias. Opa, né? Mais uma coisa aí dos derivativos que compete aqui o nosso dia de hoje, são as garantias. Então, eventualmente, para eu comprar aqui a termo, né? Ou seja, para comprar hoje o bem, né? Eu já recebo esse bem, então eu já recebo esse ativo. Vou colocar aqui ativo, né? Quando que eu vou pagar? Na data que foi definida, na data futura. Essa data futura eu vou definir com a minha contraparte. Poxa, interessante, vai ficar dessa forma. Esse é o visual de um contrato a termo. Compre hoje, tenha e receba esse bem hoje, mas paga amanhã, paga na data futura que foi definida. Então aqui eu tenho uma operação que é muito
é muito peculiar, tá? Por isso, a gente costuma dizer que ele é um contrato feito no mercado de balcão, tá? Então, essa feira, né, aqui para a nossa B3, é o mercado de balcão. Por que o mercado de balcão, professor? Porque eu que vou definir preço, taxa, quantidade junto à instituição. Eventualmente pode ser a corretora na qual você tem conta, o banco de investimento na qual você tem conta. Então ele conhece já a sua conta, sabe do seu cadastro, sabe das suas garantias, tá certo? E ali ele oferece essa oportunidade de você comprar hoje, né, e pagar amanhã. Deixa eu só tirar aqui o efeito da bateria, que eu acho que é isso que deu um probleminha aqui. Pronto, pronto, agora sim. Então, dessa forma, existe um mercado a termo. E aí foi evoluindo o mercado a termo, né? Porque aqui era muito a granel, né? Então eu tinha lá, pesava, né? Imagina aí, né? Tem que ter a balança e tudo mais lá na feira, né? E esse mercado ele foi evoluindo para o mercado do futuro. Esse mercado do futuro, que é diferente, vou deixar ele de uma cor diferente aqui, deixar ele verdinho, pronto. Esse mercado futuro, ele acabou sendo, né, uma evolução do mercado a termo, porque agora eu não tenho mais a granel, né? Eu tenho tudo já definido ali no mercado, preço, taxa, tem ali eventualmente vencimento, quantidade, tudo já definido em prateleiras. Então eu posso dizer que o mercado futuro, ele é o supermercado. Por que o supermercado, professor? Porque no supermercado você tem prateleiras já com quantidades pré-estabelecidas. Então, você tem produtos de 1 quilo, você tem produtos de 5 quilos, você tem produtos de 250 gramas e assim por diante. Já está definido na prateleira. E isso facilita e torna o mercado ser muito mais líquido, tá certo? Então, você consegue atender muito mais pessoas. Não à toa, o mercado futuro, hoje, é o que mais tem volume de negociações, tá certo? Então, aqui você vai ter uma liquidez muito maior, né? Ou seja, um número de negociações aqui, o número de negociação, ele ultrapassa o mercado à vista, tá? Então, o número de negociação, ele é infinitamente maior ali do que o mercado à vista, porque você tem um produto que já está definido prazo, já está definido quantidade, já está definido tamanho e assim por diante. E, claro, mais uma vez, né? Se você tem ali o interesse de ingressar nesse mercado, lembrando, é um contrato, lembrando lá, derivativo é um contrato que define compra ou venda para a data futura. Dessa forma, você acaba tendo ali a necessidade também de garantias. Então, a instituição na qual você tem a conta, o cliente tem a conta, ele vai exigir que você tenha garantias para ingressar nesse mercado futuro, tá? Nada de graça, né? Ainda mais no nosso mercado financeiro, tá? Então, aqui, eventualmente, você tem lá uma carteira que fica como garantia na B3. Então, a gente tem aqui a famosa B3. E essa carteira vai fazer com que você possa comprar ou vender um determinado contrato futuro. Mas ele acaba criando aqui um mecanismo para proteger, tá certo, esse mercado. Como é um mercado de muito volume, eu preciso criar mecanismos para proteger e, obviamente, né, trazer ali uma mitigação de risco de contraparte. Então, foi criado uma espécie de ajuste. Então, à medida que eu comprei um ativo, né, vamos imaginar aqui que eu comprei um contrato futuro de índice, tá? Então, eu comprei aqui o INDE, vai vencer agora no próximo, acho que é dia 17 de abril. Ele é um contrato futuro de índice, né? E aí eu comprei. A cada dia, ele pode ter um ajuste positivo ou negativo na minha conta, tá? Então, à medida que isso vai acontecendo, ele vai mitigando o risco de liquidação. De lá na frente, né? Se ele fosse levar só lá na frente para definir se eu teria um ganho ou um prejuízo, e aí se o prejuízo fosse muito grande, ele teria que ir lá na minha garantia e liquidar a minha garantia. Imagina só, né? Ele esperar todo esse tempo. Isso faz com que você crie um mecanismo de proteção. Então, no mercado futuro existe o que a gente chama de ajustes diários, tá? Então, isso daí, os ajustes diários.
esses ajustes eles são peculiares ao mercado futuro, tá? Então, sempre quando falar de ajuste diário, tá atrelado ao mercado futuro para mitigar esse risco aí de liquidação, tá? Então, esse é o mercado futuro. E a gente tem os outros, né? Outro mercado aqui que a gente chama de swap, tá? A gente vai falar um pouco mais detalhadamente do swap, então vou deixar ele aqui. Mas basicamente, pessoal, o swap, vamos imaginar sempre na figura aqui da empresa, vou deixar ele aqui, da figura da empresa, onde a gente tem ativos e passivos. Então, eventualmente, o swap, a gente vai lidar com empresa, tá? Sempre visualiza a questão do ponto de vista de empresa. Isso vai facilitar, né? Agradecer aqui a presença do Guilherme com a câmera, a Andressa também, Patrícia, chegou aqui um pessoal, Karina Costa. Eu não sei se essa Karina Costa é alguém que eu conheço. Olha aí, ela aí, né? Velho Lobo, a Clarice Silvan, sejam muito bem-vindos. Boa noite para quem chegou, para quem está chegando, para quem ainda não dei um olá. Então, voltando aqui no swap, vou imaginar sempre uma empresa, tá? Pode ser uma exportadora ou importadora, isso facilita ali na hora da prova, tá bem? E eventualmente aqui, né, um importador, ele vai ter que comprar seus bens, né? Vai ter o seu passivo ali em dólares, né? E aí, pessoal, quando ele busca um contrato derivativo como swap, né? O swap a gente lê essa aqui troca, tá? Vou deixar aqui entre parênteses troca. Que você vai fazer? Vai trocar esse indexador visando não um ganho, mas qual que é a magia dos derivativos? Previsibilidade. Quando a gente utiliza derivativos, a gente busca previsibilidade. E do ponto de vista da empresa, a gente vai buscar principalmente não ter surpresas negativas no futuro. Se a gente está vendo aqui uma empresa que tem um passivo em dólar, o risco dela é, se esse passivo, né, exigível ali de longo prazo, ele vai ser maior ou não. Então, eventualmente, se o vencimento aqui, vamos supor aqui é para o próximo exercício, né, a 2025, imagina só, né? Ah, o dólar aqui está cinco mangos, né? Tá tranquilo, né? Mas se o dólar aqui for para 5,50, poxa, o prejuízo dele é tremendo, né? Imagina só. Ele está com uma previsibilidade ali, ficou meio pequenininho aqui, deixa eu deixar mais bonitinho. Ele está ali com previsto, né, pagar uma conta lá no futuro a 5 dólares, imagina se só para 5,50, né? Poxa, se ele não está preparado para isso, é bastante complicado. Então, o contrato de swap vai fazer o seguinte com ele, ele vai, para eu fazer esse movimento de troca, eu preciso que a minha deficiência precisa ser uma força, tá? Lembra lá da análise de SWOT, né? né? Aquela ameaça, eu preciso ter uma força para conseguir lidar com aquela ameaça, né? Externa e interna. Então, isso faz com que a gente venha espelhar o que a gente tem de deficiência ou necessidade do passivo para o ativo. Então, a gente vai espelhar esse dólar aqui, ó, para cá. Então, o contrato de swap, ele vai ter o que a gente chama lá de ponta ativa em dólar. Poxa, mas vai sair de graça? Não, né? Você vai chegar para o banco e falar, ó, eu preciso de um contrato aqui com ponta ativa em dólar e eu estou disposto a pagar CDI ou uma taxa pré-fixada. Então, eventualmente, eu vou financiar, né, essa ponta ativa aqui em dólar com uma taxa pré-fixada, por exemplo. Então, ele vai ser um contrato com ponta ativa em dólar e ponta passiva em pré-fixado. Esse vai ser o contrato, tá? Esse daqui vai ser o contrato de swap. E aí o que acontece, professor? Olha, se o dólar subir igual a gente imaginou aqui no primeiro cenário, né? Na mesma magnitude que subir no passivo, vai subir no ativo. Então, o que ele vai fazer aqui? Né? 9 fora vai um, zero bronca. Como diz aqui em Pernambuco, né? Pertinho de mim aqui, a 800 quilômetros de Fortaleza. Então, isso faz com que ele crie um equilíbrio. Ele não vai ganhar dinheiro com um hedge, tá? Então, até anotem aí, né? O hedge, ele gera aqui previsibilidade.
O RED, ele não gera lucro, tá? Ele não gera lucro. Por quê? O que subir aqui, vai subir aqui e vai zerar. O que cair aqui, vai cair aqui e vai zerar da mesma forma. Só que aqui ele tem uma previsibilidade, ele vai pagar uma taxa pré-fixada. Se essa taxa pré-fixada for confortável ao bolso, pronto, perfeito. Ele vai conseguir ter o quê? Previsibilidade. Essa é a grande sacada, tá? E por último, trazer aqui para vocês, não menos importante, olha aqui, uma participação exclusiva. Oi. Tá. Uhum. É uma participação exclusiva aqui de Alice. Ela não quis dormir cedo hoje, então ela participa conosco. Aqui, pessoal, o último, não menos importante, eita, deixa eu deixar aqui diferente, são as opções. E as opções, basicamente, elas é o bicho de quatro cabeças, tá? Não é de sete, não, mas é de quatro cabeças. Por quê? A gente tem de um lado aqui os contratos tipo um, que a gente chama de call, tá? E o contrato tipo 2, que a gente chama de put. Esse contrato tipo 2, né, ele muitas vezes ele é mais difícil de compreender, né? Só um instantinho. Pronto, voltando aqui em opções, eu tenho o contrato tipo um, que é o contrato de call, e o contrato tipo 2, que é o contrato de put. Vocês já sabem que o contrato do put, né, é uma opção de venda, né? Eita, professor, opção de venda, é isso mesmo, opção de venda. E o contrato de call é uma opção de compra. Só que aqui eu tenho duas. Lembra lá que cada contrato tem duas figuras. Volta lá no começo. Cada contrato de derivativo, olha aqui, ó. Vou trazer um entendimento aqui, ó. Cada contrato de derivativo ele vai ter um comprador e um vendedor. Professor, nas opções eu tenho dois tipos de contrato. Então eu tenho um comprador de call e um vendedor de call. Eu tenho um comprador de put e tenho um vendedor de put. Exatamente. Eu tenho quatro figuras, tá? Então aqui eu tenho o comprador, que a gente também chama de titular, tá? Não tem acento não, professor. O professor aqui burlou as aulas de português. E eu tenho também o vendedor. Esse vendedor ele vai ter um nome diferente também, eventualmente nas provas, como lançador. Tá certo? Olha lá, ó, são quatro figuras. Se são dois contratos, eu tenho comprador e vendedor do contrato 1, eu tenho comprador e vendedor do contrato 2. Essa é a dinâmica das opções. Por isso que às vezes dá um nó na nossa cabeça, porque tem mais elementos do que a gente imagina. Então, a gente entendendo que em opções eu tenho mais participantes, eu começo a buscar o que, que acontece com esse outro participante. E visualizando isso, vai ficar mais tranquilo lá na hora da prova, tá? Então, aqui, trazendo em desenho, tá? Eu vou trazer aqui aquele desenho clássico, né, do gráfico aqui, eu deixar o eixo X e Y aqui em preto, aí fica mais, dá para entender melhor aqui. Oi, professor. Tá indo não, a reta, tá ficando tortinho, pronto. Olha aí, ó, aquele negócio que eu nunca entendo, professor, aqueles risquinhos que vai para um lado, vai para o outro, exatamente. É exatamente esses risquinhos aí. Pessoal, entendendo aqui que o comprador, ele está desembolsando algo, certo? Esse eixo Y aqui, ele nada mais é do que o valor de prêmio, tá? Então, esse eixo Y, ele é o prêmio. Ao passo que o eixo X aqui é o preço da ação, é o preço do ativo objeto, ou, de uma maneira mais complexa ainda, né? Preço do ativo subjacente. Olha aí que bonito, né? Essa hora, professor, quase 9h30 da noite, né? Então, é uma hora dessa, né?
é o preço do ativo, o eixo X, tá? O eixo na horizontal, então, é o preço do ativo, e aqui é o preço do prêmio. Por que que eu estou dizendo isso? Porque se eu entender que daqui para baixo ele está negativo, né? E daqui para baixo ele está negativo, e daqui para cima ele está positivo, esse prêmio, eu vou conseguir compreender que essa reta aqui da call, deixa ela verdinha aqui, ó, essa reta aqui da call, quando ela está aqui para baixo e depois ela sobe, significa dizer que ele está desembolsando alguma coisa aqui, correto? Se ele está desembolsando alguma coisa, é que ele está pagando por alguma coisa. E ele é um comprador, então. Exatamente, essa é a ideia, tá? E aqui na put, da mesma forma, né? Vamos deixar a put aqui de vermelho. Ó. E aí depois o outro lado. Pronto. E aí tá a mesma coisa, né? Eu estou desembolsando algo aqui, ó, porque essa reta, ela significa, aqui, é o prêmio. Então, se eu desembolsei algum prêmio, eu paguei por isso. Então, eu comprei, tá? E aí, o professor, ele, nessa hora já, né, 9 da noite, 9h30, né, ele pensa no seguinte, poxa, aqui forma um P, né? Olha aí que loucura, né? Formou um P aqui, professor. É exatamente, aqui formou um C, né? Olha aí que loucura, né? Uma hora dessa, professor. É o P de put e o C de call, tá? Então, aqui pode ser um desenho que te ajude, te facilite, tá? Mas aqui dá para a gente pensar no seguinte, a call, pessoal, ela é comprando algo. E a gente sabe que os números são infinitos. Então, quando eu compro alguma coisa, ele pode valer infinito. Já na put, eu compro uma proteção. E toda vez que eu vou comprar um seguro de carro, o máximo que a seguradora vai me pagar é o preço daquele ativo. Então, ele tem um valor limite. Limite é zero. Então, a reta aqui, ó, ela vai voltar ao preço zero do ativo. Lembra que o eixo X aqui, ele é nada mais do que o preço da ação, o preço do ativo, né? Se ele é o preço do ativo, o ativo tende, no máximo, aqui a perder até zero, tá? E aí, na put, eu protejo esse bem, caso ele venha a valer zero. Essa é a grande sacada da put. Então, essa reta que quebra na put, né, ela vem aqui sempre ao eixo Y, ao eixo, né, de zerar ali ao preço da ação. Tá? Professor, você falou aí do comprador, eu entendi, né? Aquela reta está para baixo, né? Aqui do eixo Y, então estou pagando por alguma coisa, estou pagando o prêmio, então eu estou comprando, sou o titular, portanto, exatamente, essa é a ideia. Sempre quando essa retinha estiver abaixo do eixo X, eu estou pagando por alguma coisa, então é uma compra, tá? Diferentemente daqui do outro exemplo que eu vou citar para vocês. Ó, aqui já está acima, né? Olha aí, ó. Opa, ficou diferente aqui o desenho, né? Não ficou. Porque aqui significa dizer que eu estou recebendo alguma coisa. Olha aí, ó, um maisinho aqui, ó. Eu estou recebendo alguma coisa. Eita, se eu recebi, é porque eu vendi algo. Exatamente. Aqui você vendeu uma call. E mais uma vez, né, o professor, esse horário, ele já imagina, pô, aqui forma um C, né? Se eu pegar aqui essa reta aqui, ó, aqui formou um C. Eita, mais um C de call. Então eu vendi uma call nesse desenho, certo? E na put é da mesma forma, né? Eu tenho aqui a venda de um ativo, portanto, eu recebo aqui, né, um valor financeiro, deixar em verdinho aqui, fica melhor. E, mais uma vez, volto aqui para o eixo, ó, colei aqui no eixo Y, ou seja, zerei, fui a zero, que é o máximo, né, de perda ali num papel, tá certo? Dessa forma, eu recebo, portanto, um valor aqui. Opa, se eu recebi, eu vendi. Eu vendi o quê? Opa, o professor aqui, essa hora, ele consegue visualizar aqui um P, ó, mais uma vez, eu vendi uma put. Você viu que formou aqui um P tanto aqui quanto aqui.
É, só quem tem. Só quem tem tá ligado. Silvan, muito boa noite. Câmera aberta, isso daí deixa Professor, eu mais eu posso contente. falar só um comentário que eu entendi, eu não entendi de jeito nenhum. Aí um professor ensinou no outro local, ensinou outro jeito, ensinar Legal, com manda as aí. mãos. Fazendo com a mão direita seria os cal e para cima seria o cal. Não sei se, deixa eu olhar aqui, se dá para fazer o cal, seria aqui com a mão direita. E você o titular do cal. E você inverte, seria o lançador do cal. Aí a mão Boa, esquerda boa. seria a PUT, o titular da PUT. Isso E aí. o, e o lançador da PUT seria com a mão esquerda para baixo. Então, os titulares é sempre para cima, titular de quando faz o gol. Sempre levanta as mãos para cima e o lançador é para baixo. Boa, boa ilustração, tá vendo? É, ó, da 9h30 o pessoal começa a variar já das ideias. Brincadeira, Eu achei bem né? didático esse jeito. Mas é bastante didático aqui, muitas vezes, como a gente eventualmente não se depara com isso no dia a dia, né? Eu preciso trazer uma ilustração para facilitar, né, no entendimento ali diante das questões. Então é isso, né? O, o L para cima, né? Olha aí, ó, são titulares, né? Um titular lá que faz gol, né? E tudo mais e vibra, né? E aquele, né, para baixo eu tenho aqui o lançador, portanto. Então é uma maneira, né? Tem gente que fala aqui que é a boca, né? Olha aqui, ó, forma uma boca aqui, um negócio medonho, né? Mas enfim, eu não consigo enxergar uma boca aqui, mas da a maneira e do nosso melhor entendimento aqui vai seguindo essas ilustrações que a gente vai ver ao longo das questões, beleza? Bom, a gente viu, portanto, os 4 contratos, né, de derivativos que a gente tem no mercado brasileiro, tá? Vai ter mais peculiaridades em cada um deles e a gente vai descobrir ao longo das questões. Mas vamos lá. Questão 1, vocês podem participar pelo chat, deixa eu deixar aqui aberto. Pronto. A gente vai visualizar aqui no chat. Questão 1, né? Uma empresa que tenha uma exportação a receber em dólares poderá fazer um swap para A. Transformar esse ativo em dólares, em passivo em CDI. B. Transformar esse passivo em dólares em passivo em CDI. C. Transformar esse ativo em dólares em um ativo em CDI. Ou D. Transformar esse ativo em dólares. Oh, desculpa. Transformar esse ativo em CDI em passivo em dólares. E aí, o que vocês acham? Mandem aqui no bate-papo. E aí eu vou visualizando as respostas de vocês e a gente segue para o entendimento dessa primeira questão do dia de hoje. O Guilherme já mandou aí, bravo e mais. 30 segundos aí. Estamos aqui também com o Velho Lobo, a Clarice, muito boa noite. O Tony já lançou aqui, a Clarice também. Guilherme, Karina. O Guilherme já lançou, eu inverti passivo e ativo. Tranquilo. Aqui é a hora da gente inverter mesmo, né? Olha aí, a galera já foi ali, ó, transformar esse ativo em dólares, né? Em um passivo em CDI. Vamos lá entender essa questão, né? Vamos lá, pegar aqui, ó. Aqui, pessoal, o nosso gabarito é C, né? Transformar esse ativo em dólares em um ativo em CDI. Eita, professor, agora que eu não entendi mesmo, né? Vamos pegar aqui a ilustração, ó. Eu tenho, portanto, uma empresa, né? Tem uma exportação a receber. Então, ela tem ali um ativo, né, realizável ali de prazo indefinido, né? Aqui na questão não traz, mas ela tem um ativo a receber em dólares, né? Ela pode fazer um swap para. Lembra que o swap, ele vai ser um mecanismo para proteção, tá? Dificilmente a gente, eu quero ganhar muito dinheiro com swap. Não, então você procura outras alternativas em derivativos, tá? Em geral, você vai buscar uma proteção de fluxo, certo? Nesse caso, o que a gente busca muitas vezes, e aí trazer o entendimento, é espelhar o que a gente tem em uma das pontas na outra,
Se ele tem um ativo aqui em dólares, ele visa ali ter, né, um espelhamento, né, dessa posição ativa no passivo, tá certo? E ele vai, portanto, né, vislumbrar um ativo, né, em uma taxa diferente e que geralmente tem uma correlação inversa, tá? Acho que isso é importante também para a gente trazer aqui, é uma relação inversa. Por exemplo, se o risco país sobe, né? O risco país sobe. O que acontece com o dólar? Né? Eita, ele sobe. Sobe um bocado, né? E o que precisa acontecer com a taxa de juros também, né? A taxa de juros também sobe. Porque eu preciso ter mais dinheiro, né? Ou preciso ter mais taxas cada vez mais atraentes, né? Para poder garantir ali, né? O financiamento do meu país. Então, aí complica a coisa toda, né? Então, isso faz com que essa relação, né? Ela seja interessante também no nosso ponto de vista. Se aqui, né? Ele tem um ativo em dólares, para ele contrabalancear, ele precisa espelhar esse ativo lá no passivo dele. Por quê? Se ele recebe isso menos, poxa, lá na frente, ele eventualmente precisa de uma taxa mais vantajosa. Se o dólar ali cai, né, à medida que a gente está tendo agora uma queda de, de juro, né, você está vendo ali um risco país arrefecer e você tem também, né, questões ali, o dólar fica mais calmo, né, tudo mais nervoso complica. O Guilherme comentou, né, de inverter ativo e passivo, mas de maneira simples, o contrato swap, fazer essa troca de fluxo, você vai espelhar a ponta que você tem. No outro exemplo aqui, vai ficar um pouquinho mais simples esse entendimento. Quer ver? Olha aí na questão 2. Ó. A instituição X fez um swap com ponta ativa em dólar e passiva em Selic com a instituição Y, com prazo de 360 dias. O dólar subiu. Como deverá ser feito o ajuste à tributação? Então aqui a gente vai ter dois momentos: entender o contrato de swap e um outro momento é entender qual foi a tributação em caso aí, né, um eventual ganho aqui nesse caso. Vamos lá, 30 segundos aí para vocês darem uma olhadinha nessa questão. Ou quem já fez anteriormente pode já colocar aqui no chat. O Tony lançou aqui a C. Quem mais? A Clarice também. Vamos lá fazer aquele exemplo lá, né? Nesse caso, a gente tem agora, né, um contrato diferente. Por quê? Eu tenho uma conta ativa em dólar, né? Se eu fiz um contrato com a conta ativa em dólar, significa dizer que eu tenho essa mesma posição no passivo, tá? Ela foi espelhada, olha aí, ó, mais uma vez, né? Esse contrato que eu faço, portanto, de swap, ele vai espelhar. E para financiar essa ponta ativa, ele exige, portanto, né, que eu detenha ali uma outra posição, no caso aqui Selic. E aí eu tenho um contrato já definido, ponta ativa em dólar. Opa, deixa eu deixar em outro canto. Acho que então o contrato ele vai ser definido da seguinte forma: a ponta ativa em dólar, passiva em CDI. Quando eu visualizar o contrato dessa forma, eu já consigo identificar que a ponta ativa vai ser a ponta que você está apostando, que você tem uma busca, né, por proteção, tá certo? Então isso faz com que você,
Se eu tenho uma dívida lá a ser paga em dólares, meu maior risco é se o dólar sobe. Logo, eu preciso de uma relação igual na minha ponta ativa, para que as duas criem um equilíbrio. Eu não vou conseguir ganhar dinheiro com isso, mas eu vou criar uma previsibilidade. Por quê? Aqui eu vou saber qual que vai ser o meu custo. Qual que vai ser o custo? Nesse caso, Selic. Então, eu tenho a variação da Selic como meu custo. Se o dólar subir, a operação que eu fiz, ela já vai se pagar. Eu já sei ali que eu tenho que custear esse contrato, pagando, portanto, o CDI, certo? Então, no exemplo aqui, ele fala da tributação, né? E nesse caso, a gente sabe que na tributação em swap, ele é o mais versátil, tá? Em derivativos, em suma, são contratos de renda variável, são contratos atrelados ali na questão tributária em 15%, né? É aquela velha máxima, né? A tributação em renda variável é fixa em 15%, né? Já a tributação em renda fixa ela é variável de 22,5% a 15%. E aqui nesse caso, a gente tem a a exceção à regra, tá? Que são os contratos de swap, que eles passam a ter a tributação entre 25% e 15%, de acordo com a periodicidade, tal qual, né, um ativo de renda fixa, por exemplo. Então, nesse caso, ele traz aqui para a gente a quantidade em dias, e isso faz com que a gente já consiga chegar, né, no percentual. No exemplo aqui, um swap com um notional aqui de 100, né? No caso aqui, R$ 100, eu tenho uma variação do dólar de 25% e uma variação de Selic de 12% nesse mesmo período. Isso faz com que eu precise ter lá na frente, né, esses 25 a mais para poder pagar o passivo que eu tenho. E quanto que eu pago por isso? 12. Opa, eu fui beneficiado pela operação de swap. Portanto, eu tenho um valor aí a receber de 13. Diminuo os 20%. Esse valor, portanto, é o que eu tenho embolsado ali num contrato de swap. Se eu não tivesse feito nada, eu sofreria a variação de 25%. Imagina só, né? Isso no passivo da empresa multiplica aí, né? A depender aí do tamanho da empresa. Isso pode ser bastante prejudicial. Então, o swap ele protege esse fluxo futuro. E isso nesse caso, né, os 360 dias aqui, se fosse 361 ajudaria, né? Iria para 17,5, né, por conta de um dia, olha aí, né, mais 2,5 pontos percentual de tributo. Então, no nosso caso, gabarito aqui, alternativa C. Dúvidas, pessoal? O que vocês acharam? Eu vi aí que teve alguns Não, só uma revés questão aqui. de entendimento. Acho que talvez uma regrinha mais fácil, né, de guardar a ponta ativa é sempre aquilo que eu vou receber, né? Ou seja, Isso, é o que você falou, que eu estou apostando. Então, ativo, eu vou receber aquela variação, para cima ou para baixo. E a passiva é o meu custo, é o que eu tenho que pagar, entre aspas, né? perfeito, perfeito. Aqui, a ponta ativa é o que vai ser recebido, é o a receber, né? E aqui o a pagar. Olha aí. O quanto que eu pago? Eu pago o Selic. Mas o que que eu estou financiando? Eu estou financiando essa ponta ativa, né? Essa ponta ativa me trazendo, né, um ganho acima, né, do que eu arco ali de custo. Poxa, vai ter um ganho, né, no final das contas. E o contrato também é verdadeiro. Mas, vamos imaginar que a variação do dólar foi de baixa. Vamos imaginar que aqui, ó, caiu os 25%. Poxa, eu não preciso me preocupar tanto porque o meu passivo não é em dólar. Então, para o meu lucro operacional, para a questão operacional da empresa, foi ok. Por isso, né? Portanto, eu acabo arcando com um ônus, mais um ônus pré-estabelecido, que foi o CDI. Tá? Nesse caso aqui, eu não recebo nada, mas eu tenho que pagar 12%, por exemplo. Entendeu? Então, essa é a grande sacada do contrato de derivativo, é trazer essa previsibilidade. Mas é isso mesmo, a ponta ativa tem a receber, caso tenha uma variação que você não queira, né? E a ponta passiva é o quanto que você arca de custo, independente da operação, ele teve que pagar aqui os 12 mil, né, no caso. Beleza?
Vamos aí para a questão 3. Vamos lá. O diretor financeiro de uma empresa contratou um swap e um contrato de NDF, ambos com prazo de 240 dias. As duas operações renderam à empresa um lucro de R$ 150 mil e foram creditados no mesmo dia, sendo 75, que foi o ajuste positivo do swap, e 75, que foi a liquidação financeira do NDF. Nesse caso, o IR devido pela empresa é DI. Então, ele quer que você entenda ali a questão de tributação entre swap e NDR. E aí, retomando, né? O swap, ele é a nossa exceção à regra em derivativos, portanto, ele vai ter a tributação aí de 22,5% a 15%. E o NDF, a grosso modo, tá, pessoal? Ele é um contrato a termo de dólar. Lembra lá do mercado a termo, né? Ele é um mercado de balcão. Eu vou até a instituição, ó, instituição, eu quero aí um contrato, né, que vença em 240 dias. Ah, eu quero ele de um tamanho X, tá certo? Poxa, é bem a granel, né? Bem feito à mão, bem, né, específico ali diante da minha demanda que eu tenho, né, para travar ali um valor em dólar futuro, tá? Nesse caso, eu acabo tendo, né, portanto, a tributação de renda variável mesmo, 15%. Tá? Então, a tributação no mercado a termo, no caso aqui, a tributação desse termo de dólar, vai ser de 15%. E o swap a gente já sabe que é uma exceção à regra, ele é o patinho feio dos derivativos ali, onde tem uma tributação, tal qual renda fixa. Tá? A grande sacada dos dois, né, é que a NDF acaba sendo utilizada para operações curtas, né, uma vez que a tributação é mais vantajosa, né, para prazo aí inferior a 2 anos, tá certo? Nesse caso, 240 dias, então eu vou só trazer um cálculo, né, 25 foi o meu ajuste positivo do swap, o período aqui 240 dias, portanto, né, passou dos 180, mas não passou dos 360, tem a tributação, portanto, de 20%. Então, só fazer aí 20% de 75, né? Aí você faz 7.500 vezes 12, né? Vai chegar ali no valor. Então, eu já consegui eliminar aqui pelo menos a B e a C, né? E 75 foi a liquidação financeira do NDF. Então, o ganho aqui que eu obtive no NDF, mercado a termo, 15%, eu vou ter de tributação, né? Portanto, faço ali 75 vezes 15, né? Vezes 10 dá 7.500, né? Metade de 7.500, fico com 3,5 mais 250, então 11.250. Né? Eita, professor, essas contas aí, essa hora da noite, né? Vamos fazer aqui, tranquilo. Olha aí, cadê a HP? Aqui. Então, 75 ali, a gente tira os 15%, olha aí. Então, no NDF, 11.250 e no nosso swap, os 20%, 15. Então, alternativa aí, swap 15. Opa, deixa eu voltar aqui. Voltamos. Então, aqui, swap 15, opa, tá aqui, só que aqui eu elimino a delta no nosso gabarito. Alternativa, oxe, eu coloquei errado aqui a animação, viu, pessoal? A B tá errada aqui. Alternativa A, alfa, é o nosso gabarito. Beleza? Vamos lá para a questão 4. O investidor montou uma operação no mercado a termo de ações, investindo R$ 100 mil, e alguns dias depois, esse mesmo investidor vendeu a operação também no mercado a termo por 130. Esse investidor deverá recolher imposto de renda? Quanto, né, esse investidor deverá recolher de imposto de renda? O professor aqui, faltou a leitura aqui. Eu não vou ler as alternativas que eu tenho entonação, então o que vocês acham aí? O Tony já mandou aqui a deixa. Patrícia, Andressa Guilherme, o que vocês acham aí? Silvan,
Silvan e a ilustração ali das opções, muito bacana. Karina, Clarice. Aí, mais 20 segundos. O 15 do lucro, né? O Guilherme mandou aí. 15 do lucro, 15 do lucro. Sossegado, né? 4,5. Segue o jogo. Poxa, aqui ficou tranquilo, né, professor? Mercado a termo, já entendeu? Os 15%. Mercado a termo, compre hoje, pague amanhã, né? Essa é a grande sacada. Vamos lá para a próxima questão. Derivativos, questão 5. Um investidor que deseja liquidar uma posição no mercado futuro de dólar, ele deve, né? Aqui, pessoal, lembrando, né, o mercado futuro, né, no caso aqui, de maneira geral, né, ele trouxe aqui o mercado futuro de dólar, mas o mercado futuro, ele geralmente, ele estima, né, através dos preços dos contratos, e sempre vai ter um vencimento, tá? Sempre pensa dessa forma. Lembra lá que os contratos derivativos, eles buscam pactuar ativo, prazo, preço, tá? E isso faz com que você tenha, né, um olhar ali de futuro, mesmo que seja em opções, mesmo que seja futuro, swap, ou até mesmo o contrato a termo, é algo estipulado hoje, né, para pagamento futuro. Isso, portanto, ele vai levar em consideração vários fatores, né? O custo do dinheiro no tempo, então leva em consideração a taxa de juros, leva em consideração a volatilidade do ativo. Então são vários fatores que vão determinar qual que é o preço desse ativo lá na frente. Então, se eu tenho um estresse de mercado, né, um mercado bastante incerto, né, esse custo do ativo no futuro vai ser muito mais elevado. Tá? Então, isso faz com que a gente tenha, né, um nível de oscilação e, obviamente, que vai ter os interessados ali, né, em obter retorno ou até mesmo proteção, né, utilizando os derivativos, né, que são as operações de alavancagem, operações de hedge e tudo mais. Então, a ideia aqui é que essa expectativa futura, ela é o que gera, é o que faz acontecer o mercado, tá bom? De derivativos. E quando eu assumo uma posição, quer seja compradora ou vendedora num determinado, né, um determinado derivativo, para que eu encerre essa operação, lá na frente eu tenho que fazer a operação inversa, tá? Então, para eu encerrar uma operação, eu abri vendendo. Para eu encerrar, eu preciso comprar. Eu abri a operação comprando o ativo, ou nesse caso, o derivativo. Eu, para encerrar essa operação, eu preciso fazer a operação inversa, preciso vender, tá? Então, aqui não é muito complexo, vocês todos mataram aqui, acho que foi tranquilo, em se tratando da alternativa D, efetuar uma operação contrária à original. Quando você abre uma operação, pronto, eu iniciei agora, às 10h05 da manhã eu abri uma operação, né, ali no mercado futuro. Eu entrei vendendo o contrato. Às 10h31 eu decidi encerrar minha posição. Eu preciso ir lá e comprar, tá certo? Então, quando eu vendo, a quantidade que fica lá aparente lá no home broker, ela fica negativa, 10 contratos, por exemplo. Para eu encerrar, eu compro 10 contratos. Frigir dos ovos, zero. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu entro adquirindo, né, comprando um ativo inicialmente, ele está lá positivo na minha quantidade. Para eu encerrar minha posição, eu preciso fazer a venda e ele fica negativo. No final do dia, para encerrar a posição, para zerar a posição, é sempre uma posição contrária à inicial, certo? Então aqui, tranquilo também entendimento. Vamos lá para a questão 6. Olha a questão 6. Considerando-se o valor final de um contrato futuro de DI a R$ 100 mil,
com o vencimento previsto para 189 dias úteis, que está sendo negociado hoje a 95,052, qual a taxa de juros prevista para o período? Eu não vou ler, que eu leio com entonação. Então, vou dar aqui 30 segundos para vocês elaborarem essa questão enquanto eu faço alguns desenhos aqui. Vocês já foram respondendo aqui, o Q6, delta, quem mais? O que vocês acham? Eita, professor, esse daí vai ter que usar HP? Ajuda. Né? Mas lembrando, olha lá, a taxa, né, nas alternativas está uma taxa ao ano, né? O nosso período ali, ele está em dias úteis, uma atenção aí quanto a isso, tá? Senão a gente não pode até chegar, né, numa taxa, mas aí se for a alternativa A, você já risca e vai para a próxima e dançou, né? Perdeu aí uma alternativa. Então, dê uma olhadinha na questão equivalência ali, né, da taxa. Professor, Pois não. queria tirar uma dúvida da última questão. Opa, vamos lá. Rapidinho. Diz aí. Ali a gente está liquidando a posição, mas referente ao montante investido, ele fica neutro também? Tipo, o único gasto que tem é custo operacional? O custo operacional neutro é que eu coloquei a quantidade, né? Eu coloquei só a Então, quantidade, entendeu? Aí a quantidade, ela precisa ser neutralizada para encerrar a posição nesse entendimento da questão 5, tá? Mas, obviamente, vai haver uma variação, tá? Então, quando eu coloquei aqui às 10h05, eu vendi uma posição, né? Vamos pegar aqui o dólar futuro, né? Eu vendi o dólar lá a 5,05, né? E aí, na compra, eu peguei ali a 5,00, né? Poxa, esses 5 centavos eu ganhei, né? Então, essa variação aqui, né? Eu vendi e comprei. Essa variação aqui eu levei para mim, né? Então, isso daqui vezes a quantidade de contratos que eu obtive, né? Vamos pensar ali nos 10, né? Isso daqui, portanto, vai ter um ajuste final na nota de corretagem, tá? Positivo. Vai gerar um bônus ali, né? Então, a quantidade, ela precisa ser, né, zerada. Mas, obviamente, que a variação vai trazer para você, se você teve um lucro ou prejuízo, certo? E entendi. os custos operacionais ali, né? Emolumentos, né? A taxa operacional, a taxa de corretagem, enfim. Alguns bancos, a maioria das corretoras digitais ali oferecem RLP, né? Um mecanismo de liquidez para os contratos futuros e, eventualmente, o custo de corretagem fica zerado, mas vai ainda ter emolumentos, né? Terão ali os custos da B3, tá? Mas, eventualmente, né, é vantajoso, um movimento ali bastante rápido de mercado, mas tem sim a oscilação do ativo, tá? Tanto é que, no exemplo aqui da questão 6, um dos pontos principais, né, quando a gente olha ali, poxa, o contrato de DI, ele está sendo negociado a 95, né, e o vencimento dele é pactuado em 100 mil, né, isso é quase que uma LTN, né, vamos imaginar uma LTN, né, que ela tem lá o fluxo dela, eu pago 950, né, vamos pegar quase o mesmo valor aqui, e no vencimento ali, ele me devolve 1.000, né, qual que é a taxa de juros? É exatamente isso que ele quer, né? E aqui ele coloca o prazo, ó, 189 dias úteis. Então, como é que eu faço, né? Vou no HP mesmo. Então, vamos lá. Os 95, né? 0,52, 0,5, é isso? 0,20, né? Vou voltar aqui. Isso, 0,20. 95, 0,52, 0,20. CHSPV. Opa, vou voltar aqui. CHSPV.
Os 100 mil é o valor futuro, eu não tenho nada no PMT, né? E eu tenho um fator interessante aqui, que é o 190, 189 são dias úteis, né? Ele já traz até a deixa, né? Pô, então eu preciso levar em consideração a convenção, né, do ano comercial em 252 dias úteis. Então, 189 divido por 252, então eu tenho 0,75 ano, né? Quando eu trago o prazo para ano, a taxa já vai ficar em ano também. Então, ali eu gabaritei aqui a questão 6, tá? Então, portanto, voltando, PV está ali, né, no meu valor de hoje, quanto que eu pago, quanto que eu desembolso. Eu vou trazer um entendimento depois aqui do contrato futuro, tá? Mas o vencimento dele, ele traz um financeiro para mim em 100, e o detalhe tem que ser no prazo, 189 dias úteis. Opa, se eu colocar 189, eu vou puxar a taxa em dia e depois tem que jogar a taxa para ano. Fica mais fácil. Se a gente pegar o 189, já divide por 252, tá certo? Então, pego lá o 189, quantidade de dias que eu tenho, só que a taxa lá na minha resposta, eu preciso colocar o ano. Qual que é o ano comercial? Se ele já colocou dias úteis, poxa, já mata, ele já coloca 252 para não ter perigo e divide. Então, poxa, professor, não é o contrário, né? Eu falo 252 divide por 189. Vamos pensar o seguinte: se um ano completo é 252 e eu tenho 189, vai ser menor do que um. Então eu preciso fazer ao contrário. É um 89 dividido por 252, 0,75, portanto. E aí minha taxa ela vem para 7% ao ano. Olha aí, gabarito aqui em 7, mais um detalhe, né? À medida que eu tenho, né, esse contrato, né, que é um contrato futuro, tá? Na conta do investidor, ele precisa ter esses 95 mil reais? Não, não precisa. Aqui, pessoal, o investidor, quando ele vai comprar um contrato futuro, ele precisa ter margem de garantia. Não necessariamente essa margem de garantia serão os 95 mil reais, tá? Geralmente aqui é um percentual desse montante. Então ele fica com isso só como referência, tá? Para quê? Vai ser a referência para os ajustes diários, tá? Então, ao longo de todos os dias, né, ao longo de toda a vida dessa operação, né, dos 189 dias ali, ele vai ter ajustes diários positivos ou negativos. O que é ajuste diário, professor? É um débito ou crédito na conta, tá? Então, por exemplo, ele tem como referência ali o preço dele de 95.052, né? Suponhamos que esse índice suba ali para casa de 96, né? Opa, 96 mil, ele tem esse ajuste aqui de 1.000 na conta. É como se fosse uma referência, tá? Para os ajustes diários. Um exemplo bastante simplório, tá? Estou aqui trazendo para vocês, para que ele não precisa desses 95 ali, não é debitado 95 da conta, mas ele vai ter os ajustes de altas e baixas, débitos e créditos na conta da corretora, na conta de investimento dele, com esse referencial, esse montante vai ser a referência, vezes a quantidade de contratos que ele elaborou, que ele iniciou a operação, tá bom? Então é um exemplo aí, né, de contrato futuro de índice. Fique à vontade para me interromper, viu, pessoal? Tá aí todo mundo quietinho, a Karina aí olhando, o Tony aí já com a mão no queixo, eita, o negócio tá ficando difícil. Tá não, né, tá tranquilo, né, a Clarice. Olha aí a Patrícia, Patrícia séria, de óculos, né? Olha aí. Então aqui, pessoal, show, pronto. Na questão 7, olha aí, né? O tipos de contrato de opções, né? A gente tem alguns tipos, tá? Dois deles, basicamente, né? A gente tem o tipo europeu e tem o tipo americano. Né? Aqui, basicamente, é uma questão mais conceitual, né? Então, traz bastante tranquilidade aí, porque a gente consegue matar essa questão. Espero que caia pelo menos umas 3 iguais lá na prova de vocês, né? Para que a gente consiga tirar a certificação, assim como nosso amigo aí, que conquistou a certificação no dia de hoje, né? Olha aí, o Tony já matou aqui Q7 Alpha, Karina também, né? Então, aqui, pessoal, ele pode exercer seu direito somente na data de vencimento, essa é a ideia, tá? A europeia,
o exercício é diferente, né? O que é diferente entre americana e tipo europeia, professor, de opção, é a questão do exercício, tá? Ou seja, você, como titular, é o dominante na situação, tá? Então, o titular, ele sendo dominante na situação, ele vai dizer o seguinte, ó, eu defino quando e como eu quero exercer a minha posição ali como titular, né? Então, ele acaba decidindo por exercer. Se for uma opção americana, ele pode a qualquer momento exercer o direito dele, uma vez que venha fazer sentido financeiramente. A qualquer momento, por quê, professor? Pessoal, todo contrato de derivativo, ele tem basicamente três pontos: preço, que foi definido, ativo e vencimento, principalmente. Tá? Então, ao longo da vida desse derivativo, né, ele vai vencer aqui na próxima terceira sexta-feira do mês de abril. Né? Então, ele vai vencer aqui, acho que é dia 20, se não me engano. Então, vai vencer aqui dia 20 do 4. Pronto. Então, eu já tenho a data de vencimento desse ativo. Ao passo que eu comprei aqui, Petrobras, né? R$ 40. Eu comprei aqui uma call. Então, se eu comprei algo, eu tenho, né? Eu sou o titular dessa call. E se o ativo foi lá para 45, e ele diz o seguinte, olha, quem tiver o ativo até a data do dia 1 de abril, tem direito a R$ 1 de provento. Tem direito a R$ 1 de dividendo. Esse cara, que foi aí o titular da call, ele pode dizer o seguinte, eita, eu como titular de um derivativo, eu não tenho direito ao dividendo. Eu tenho direito só de comprar futuramente essa ação, tá certo? Ele tem aqui, né, um exemplo, vai, Petro Delta 40. Né? Ele comprou aqui Petro Delta 40. Mas a Petro Delta 40 é um derivativo, ela não paga provento, ela não paga dividendo. Quem paga dividendo é a Petro 4, que é o ativo em si. Aí ele diz o seguinte, ei, vou exercer aqui meu direito. Aí ele vai olhar, se essa opção ela foi do tipo americana, ele pode chegar lá na data do dia 1 do 4, antes mesmo do vencimento, e exercer o direito de transformar essa Petro Delta em Petro 4, tá certo? E ele vai lá e dizer, ó, eu quero exercer o meu direito de comprar a R$ 40 um ativo que está 45 para ter um direito, ou então participar do provento, uma distribuição, enfim, tá? Por conta de alguma situação peculiar da empresa. Ao passo que, se for europeia, eita, só na data de vencimento, que eu posso exercer o direito de transformar o meu derivativo em ativo, tá certo? Então, nesse caso, não poderia. Então, se for, no caso aqui, titular de uma opção europeia, só pode exercer o direito na data de vencimento, beleza? Nosso gabarito, portanto, alternativa A, alfa, beleza? Dúvidas, Dúvida. pessoal? Fiquem à Eu vontade, tenho viu? uma dúvida, Wesley. Pois não. Que eu me lembro, o exercício das opções da Bovespa hoje está automatizado, né? Pelo menos a europeia eu tenho certeza. A americana, não, né? Então eu tenho que pedir, o titular tem que pedir, tem que solicitar. Boa pergunta. Professor, esse exemplo aí, onde, né, vamos pegar aqui, o Tony comprou essa call aqui, Petro Delta 40, e aí chegou lá no dia, agora, né, amanhã, dia 27 do 3, né? Eita, o papai vai pagar dividendo, eu quero exercer o meu direito. Hum, Não vai ser automático, tá? Esse exercício prévio, antes da data de vencimento, no caso da americana, não vai ser automático. Você precisa ligar lá na corretora, né? Pega o telefone pequenininho. Oi, corretora, tudo bom? Eu quero exercer o meu direito aí da Petro Delta 40 em Petro Delta, em Petro 4. Tudo bem? Opa, tudo bem, vou aqui executar. E aí você, no dia seguinte, tem Petro 4 na sua carteira a R$ 40. Olha aí, já sai a nota de corretagem fresquinha no final do dia, tá certo? Agora, na sexta-feira, que é o dia de vencimento, lá essa data aqui que eu coloquei como exemplo aqui, dia 20 do 4,
acontece automaticamente às 19 horas pela B3, pelo preço de fechamento. Tá? Daqui a pouco a gente vai comer. Desculpem aí. A pequenininha, a fome da meia-noite. Eu acho que todos nós temos essa fome, né? Aí a Karina já balançando, né, professor, depois da aula aqui eu vou fazer um lanchinho, né? Aquele lanchinho clássico, né? A Clarice também já tá com o lanche do lado ali, a Andressa também, a Patrícia, todos nós, né? Então aqui, pessoal, muito bacana aí a dúvida do Tony, né? O cliente precisa avisar esse exercício prévio? Precisa, né? Precisa sim, tá? Mas ele só vai conseguir exercer, né, esse direito, né, de comprar a ação efetivamente, se for americana. Se for europeia, não tem jeito, tem que esperar até o vencimento. E aí vai ser automático, né? Bom, questão 8, né? A gente vai até a questão 10, eu acho que porque a gente tem a segunda parte, né? Então o caldo vai engrossando aqui, à medida que as questões vão chegando do meio para o fim. Então vamos lá. Pode-se afirmar que uma opção de venda, put, está in the money quando o preço do ativo objeto no mercado é. Vou dar 30 segundos aí para vocês pensarem certinho e depois eu trago aí um entendimento da melhor maneira que eu conseguir. O Antônio já mandou aqui, a Clarice também. Eu coloquei aqui a explicação de cada questão no caderninho para ir trazendo, mas à medida que a gente foi conversando, foi desenrolando tão bem. Está bem tranquilo. Mas aqui, essa daqui eu vou dar uma relembrada aqui que é bacana. Principalmente porque aqui, pessoal, a gente precisa ter uma visão do titular. Tá? Sempre quando a gente falar em at the money, in the money, ou até mesmo out of the money, a gente tem que ter a visão do titular, que ela vai estar com esses termos para ele e não para o lançador, tá certo? Então, vamos trazer ali o entendimento da melhor forma. A Karina também respondeu aqui, né? Alguns contrapontos, umas divergências. Vamos lá, né? Vamos entender aqui então. Ó, sempre quando a gente for falar, né, das opções, né, e ter esses termozinhos lá, ATM, ITM ou OTM, a gente vai precisar, né, travar uma coisa, do titular. É ele e para ele, tão somente para ele que serve esses termos, tá? Então eu preciso ficar de olho exatamente nisso. Então, os três termos aí que a gente tem, eu preciso pensar no titular. E o titular é aquele que compra, tá? Então, no nosso exemplo lá, olha lá, né? Vamos deixar aqui de azulzinho a call. Então, ó, lembra lá que ele desembolsou alguma coisa e para frente infinito, né? Olha aí, ó, para cima, né? Eita, para cima eu já sei que eu estou comprando alguma coisa, né? Olha aí, é o titular, né? Olha aí, é o titular que fez o gol. Exatamente. Por quê? Aqui, né? Olha aí, ó, ele desembolsou alguma coisa, né? Opa, calma aí, professor. Ele desembolsou alguma coisa, então ele comprou, né? Comprou. E, do ponto de vista ali da put, né? Olha aí, ó, eu tenho também o mesmo desenho para baixo, tá? Então ele também comprou. Então aqui o titular da put, certo? E o titular da call. Esse é o desenho dos dois, tá? Então ele comprou uma call e comprou uma put. Olha, isso daqui já faz um desenho para a próxima questão, né? É exatamente. Depois a gente pega como exemplo, tá? Mas agora, pessoal, eu preciso dizer o seguinte:
Quando que vai estar, Wesley? ATM, INTM, OTM? Vai depender do contrato, tá? Por quê? Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho ativo aqui a R$ 10. Então, meu preço de exercício, quer seja para put, quer seja para call, meu preço de exercício aqui, ele está em R$ 10, tá? Então, vamos aqui trazer esse entendimento. Então, preço de exercício, R$ 10. Se o ativo tiver acima de R$ 10 e eu sou o titular da call, poxa, faz sentido, né? Eu comprar um bem que está lá a 15 e eu comprar ele a 10, porque previamente eu comprei já a call. Eita, faz sentido. Eu vou lá e exerço, eu vou lá e assumo. Por quê? A partir daqui, ó, é positivo. Sempre quando for positivo, ele está, nesse caso aqui, ó, dentro do dinheiro. Está vantajoso para quem? Para o titular. Sempre quando tiver vantajoso para o titular, vai estar dentro do dinheiro, tá? Agora, o contrário também é verdadeiro. Sempre quando tiver vantajoso aqui para o titular da put, vai estar dentro do dinheiro. Então, eu não posso dizer que, então quando o papel tiver acima do preço de exercício, sempre vai estar dentro do dinheiro. Depende do contrato, tá certo? Primeiro, você vai levar em consideração só titular. Então, você tem que ter a visão do titular, daquele que tem o contrato na mão, que comprou, que desembolsou. Depois, qual foi o contrato? É uma call ou uma put? Poxa, é uma put. No nosso exercício, é uma put. Portanto, eu passo a ter vantagem a partir do momento que o preço fica abaixo do exercício. Logo, à medida que a ação vai para 9, vai para 8, vai para 7, opa, é mais vantajoso. Então, se a ação aqui for para baixo de R$ 10, eu, como titular da put, passo a ter ganho. Então, passa a ficar dentro do dinheiro. Tá? E se tivesse a R$ 10 exatamente, professor? Se tivesse R$ 10 exatamente, é o at the money. Tá? É o at the money. E quando não faz sentido nenhum, professor? Pronto. Se não fizer sentido nenhum, é quando está fora do dinheiro. Por exemplo, quando está para cá. Ó. Ou seja, eu gastei aqui, vamos colocar aqui, R$ 1 nesse contrato. Quer seja comprando a call, quer seja comprando a put. Eu gastei R$ 1. Se o papel vai lá para 11, 12, você não bateu o carro, né? Lembra do exemplo da put? O exemplo da put é como se fosse um seguro. O carro bateu? Não. O carro está abaixo do preço de exercício? Abaixo de R$ 10? Não. Então, eu não estou ganhando nada, eu só estou perdendo o prêmio, tá certo? Se eu só estou perdendo o prêmio, então daqui para frente, no caso da put, não vale a pena. Então, quando o mercado sobe e eu sou titular da put, eu fico fora do dinheiro. E quando o mercado cai e eu sou titular da call, eu fico fora do dinheiro também. Então, vai depender, pessoal, tão somente do tipo de contrato. Você compra aquilo que caiu de preço? Poxa, não vale a pena, né? Eu vou comprar, pagar R$ 10 num ativo, né, numa ação que foi para 5? Não vale a pena. Agora, eu tenho um carro, comprei ali uma put para proteger o preço, comprei um seguro para proteger, bateu, deu perda total, eu tenho direito à tabela FIP. É o preço de exercício, a tabela FIP. Qual que é o preço de exercício? 10. Eu vou lá e exerço. Poxa, aí vale a pena. Está dentro do dinheiro. Faz sentido do ponto de vista do titular. Beleza? Então aqui, para o nosso... Eita, bati aqui no microfone. Para o nosso exercício, pode-se afirmar que uma opção de venda está dentro do dinheiro, né, in the money, dentro do dinheiro, quando o preço do ativo objeto no mercado é menor que o mercado a termo. Poxa, o mercado a termo não tem nada a ver com opção, né? Então, não. Opa, falou de exercício, deixa eu ler melhor. Maior que o mercado a termo? Poxa, de novo, né? Não, né? Eu vou ficar entre a B e a C. E geralmente, pessoal, as questões têm sido
bem próximas disso, tá? Você consegue eliminar ali duas alternativas né, com tranquilidade. Você já tem ali, né, já detém ali um conhecimento, que, batendo o olho você já consegue eliminar duas alternativas, fazendo com que vocês tenham maior êxito ali na questão. E aqui, maior que o preço de exercício, hoje, calma aí, eu tenho o ganho na put quando? Pô, eu já sei que do ponto de vista dessas letrinhas aqui, né, desses T's, eu preciso ser o titular, então eu estou aqui embaixo. Se eu comprei a put, né, eu sou o titular, lembra lá também, o Lzinho ajuda, né, ou tem o P aqui também, ó, que pode ajudar, né, então eu desembolsei alguma coisa, eu sou o titular. E esse traço voltando aqui para o eixo na vertical, opa, é um titular de uma put. Quando o preço vai para cima, preço do ativo, poxa, nada acontece, eu continuo perdendo. Eu só passo a ganhar, meu ponto de equilíbrio aqui eu gastei R$ 1 e aqui o preço de exercício 10. Só quando ele vai para baixo de 9, que é o meu ponto de equilíbrio. Então, quando ele vai para R$ 8, estou ganhando R$ 1. Quando ele vai para R$ 7, eu estou ganhando R$ 2 e assim por diante. Certo? Então, eu só passo a ter ganhos na put quando o preço é menor que o preço de exercício. Ficou claro, pessoal? O que vocês acham aí dessa questão? A Clarice comentou aqui, pensando como titular. Não é pensando como titular, não. É sempre pensando como titular quando for questões que envolvam ATM, OTM e ITM. Sempre. Pega esse Tzinho que repete em todas e lembra do titular, tá? Por isso que no exemplo aqui, ó, quando eu vou falar de ATM, ITM, OTM, é sempre do ponto de vista do titular, tá, Clarice? Muito bem. É isso mesmo. Sempre. Por quê? Porque o lançador, ele já ganhou o prêmio dele, ele quer que o mercado aconteça inverso e frio, tá? Ele não tem que fazer nada, ele não vai exercer nada, tá? Então, do ponto de vista do lançador, ele já ganhou o prêmio dele, ele só quer que o titular não exerça nada, tá certo? Agora, do ponto de vista titular, aí sim ele vai olhar, poxa, como é que tá? Eu tô no dinheiro ou não? Vale a pena ou não? Ele que decide, tá certo? Então, é sempre do ponto de vista do titular, beleza? Titular da put, mercado caiu, ganhou dinheiro. Titular da call, mercado subiu, ganhou dinheiro. Então, só passa a ser interessante para o titular da call quando sobe de preço acima do exercício. E só passa a ser interessante para o titular da put quando a gente tem queda no preço abaixo do preço de exercício. Beleza? Então, aqui é mais ou menos essa visão. E a gente vai pegar esse mesmo desenho aqui depois numa outra questão. Questão 9, né? Partindo do meio para o fim aqui. O direito de subscrição de uma ação assemelha-se a uma. Nós temos aí alfa, compra de uma opção de compra, bravo, venda de uma opção de compra, Charlie, venda de uma opção de venda, ou delta, compra de uma opção de venda. 30 segundos aí para vocês pensarem nesse trava-língua. Professor, tá mudo. agora que eu me peguei aqui. Guilherme comentou aqui, Andressa, todo mundo já foi na Alfa, né? E aqui, pessoal, a ideia de direito de subscrição é interessante a gente
linkar a palavra direito, né? Quando a gente está falando ali dos 4, né, integrantes do nosso mercado de opções, né? Então a gente já sabe que o mercado de opções é um bicho de 4 cabeças, né? Porque a gente tem 2 tipos de contrato, a call e a put, e a gente tem a visão do comprador desses dois e do vendedor desses dois. Então tem 4 situações. O direito, quem tem direito é quem compra alguma coisa. Eita, anotem aí. Quem tem direito, portanto, é sempre o titular. Ele tem direito do quê, professor? Depende do contrato. A gente tem o contrato 1, que é a call, e o contrato 2, que é a put. Primeiro vamos entender que o titular tem o direito. Se for uma call, tem o direito de comprar. Se for uma put, tem o direito de vender. Mas essa é sempre a dinâmica do titular. Então, quando a gente linka esse direito do titular, opa, é um direito de subscrição. Então, só pode ser uma compra. Só pode ser uma compra. Tá certo? Então, aí eu já consigo matar e eliminar duas. Lembra lá? Então, ó, eita, não vai ser a venda de alguma coisa nem a venda de alguma coisa. Ou vai ser compra ou vai ser compra. Porque é um direito. Uma vez que o titular tem direito, nosso amigo lançador aqui, ó, que é o vendedor ou de uma call ou de uma put, ele vai ter a obrigação ou o dever, anotem aí. Então, o vendedor, coloca ali entre parênteses, de call ou put, ele também é chamado de lançador, ele vai ter o quê? A obrigação barra dever. Então, nesse caso, já consegui eliminar duas, certo? E o direito de subscrição é o quê, professor? O direito de subscrição, pessoal, é um provento. É uma vantagem que você tem de adquirir algo, de adquirir uma ação dessa empresa por conta de um aumento de capital. Eita, se é o direito de obter algo, é o direito de comprar, né? O direito de comprar é uma compra de call. Pronto, eu já consegui, portanto, matar aqui a questão, uma compra de opção de compra, porque eu tenho o direito de adquirir mais quantidades, né, daquela ação. Como é que acontece isso? Na prática, pessoal, vamos supor aqui que a empresa, né, ela tem ali o capital social em 1.000 ações, né, 1.000 ações. E aí, ela deseja ou já tem ali as ações negociadas na bolsa e tudo mais, e ela pretende fazer um aumento de capital. Ela vai emitir mais ações, tá certo? E isso faz com que os titulares, né, quem detém as ações ali já na bolsa, recebam previamente uma oferta para que eles possam aumentar na mesma proporção. Como é que funciona isso, professor? Vamos supor lá que eu seja um acionista minoritário dessa empresa, eu tenho 100 ações. Dessa forma, a empresa vai aumentar em 10% o capital social dela. Ou seja, se ela vai aumentar 10%, ela confere a mim, que sou um acionista também, só que eu sou um acionista minoritário, o mesmo aumento proporcional, 10% também. Então, ela manda aqui para minha custódia 10% da posição que eu detenho em direito de subscrição. Obviamente que eu vou pagar por isso, né? Segue um cronograma e tudo mais. Então, ela está querendo captar dinheiro, tá? É uma forma de captação de recursos que as empresas de capital aberto possuem. Então, elas fazem dessa forma. Obviamente que eu tenho que pagar por esses 10 papéis, mas geralmente tem uma vantagem, tem um desconto mediante ao preço de mercado. Então, se lá no mercado está R$ 10, né, essa ação, ele me oferece aqui, um exemplo, a 9, para que eu gaste aqui, né, 9 vezes 10, R$ 90 para aumentar a minha participação societária na mesma proporção que a empresa vai aumentar o capital social, tá certo? Dessa forma, eu não sou diluído por conta desse aumento de capital, por conta desse aumento do número de ações que a empresa, né, vai incorrer, tá bom? Então, esse é o direito de subscrição, né? É um dos direitos dos acionistas, tá? E a
operação em opções que se assemelha vai ser sempre a compra de opção de compra, ou seja, a nossa posição aqui de compra de call. Tá? Por quê? Porque é um direito, certo? É uma compra. E o que você, né, o direito que a gente tem de adquirir algo é uma call, então é uma compra de call, tá bom? Deixa eu ver aqui se dá tempo para 10 alguma dúvida nessa, pessoal. Tranquilo? Professor, ia só comentar que o Claro. direito de subscrição a gente pode vender, né? E se no exercício fosse o caso de alguém que vendeu, aí seria a alternativa B, tipo, venda de uma opção de compra, entendeu? Não entendi, não entendi. É A um gente pode direito? vender o direito, certo? Isso. Por exemplo, E vou se o pegar esse mesmo exercício exemplo aqui, ó. falasse que a pessoa vendeu o direito, aí se assemelharia a uma venda de opção de compra? Boa, boa. Ó, quer ver? Vou pegar aqui, ó, esse mesmo exemplo, vou apagar aqui rapidinho. O- Esse mesmo exemplo aqui, onde a ação está R$ 10, eu tenho o direito de comprar, ou seja, meu direito de subscrição, que assemelha aqui a compra de call, é como se fosse o preço de exercício a R$ 9. Só que esse ativo, ele também é negociável. E lá no mercado ele pode estar R$ 1. Por que R$ 1? Porque é o preço de mercado menos o direito que eu tenho. Ou seja, eu posso negociar essa quantidade, né? Geralmente, vamos pegar aqui, por exemplo, o Petro, né? Então, eu posso aumentar aqui minha posição em 10 Petro 4. Só que eu ganhei esse direito, né? Que vale R$ 1 cada, que é a Petro 2. É a nomenclatura para direito, tá? Poxa, eu não quero não exercer, eu não quero gastar R$ 90, não. Quero receber esse dinheiro. Se eu receber aqui 10 direitos, 10 quantidades desse ativo, eu posso vender. Tenho 10 papéis dessa Petro 2, tá? Então vai me dar R$ 10 ali. Eu vendo para algum interessado. O interessado, ele vai dizer o seguinte, poxa, eu vou pagar R$ 1 para ter o direito de pagar 9. Portanto, se esse figurão aqui, que teve esse direito, ele pode se desfazer desse direito, assemelhando, né, portanto, a uma operação de venda de call. Logo, ele vai lá e decide vender, o comprador aqui do outro lado, né, poxa, legal, vou pagar R$ 1 para ter o direito de comprar a R$ 9 um ativo que está valendo 10, mas pode se valorizar, não sei, do dia de amanhã, né? Aqui, toda subscrição, pessoal, ele segue um cronograma, não é assim um negócio no mesmo dia, não dá para saber. Então, ele segue um cronograma, 15, 20 dias, geralmente, tá? Então, aqui no caso, assemelha aqui uma venda de call, né? Quando eu tenho lá na minha posição a Petro 2, só que eu não quero exercer, eu já tenho essa call, né, na minha posição, a grosso modo. Então eu vou lá e vendo, eu vendo esse direito, eu vendo, portanto, essa call. Então na figura que a gente trouxe lá, né, do, do comprador e do vendedor da call, aqui é quem tem o direito e aqui é quem se desfaz do direito, né? Então ele passa a ter uma obrigação, esse vendedor. Então esse cara aqui que vendeu Petro 2, entre aspas, né, que vendeu a call, ele tem a obrigação de entregar essa quantidade de 10 papéis. Entendeu? Agora, a obrigação, então a obrigação ela está intrínseca ali no caso de toda a venda. Tá? Assim como quem compra contrato de opções vai ter o direito em todas as situações, quer seja call, quer seja put. Beleza? Mas aí, Wesley, só uma dúvida. Como que Claro. seria o enunciado da pergunta, então? Vamos lá. O direito de subscrição assemelha-se a uma. No caso aqui, teria que trocar o direito, porque o direito sempre vai ser compra, certo? Ah, tá. Daí não teria jeito, a gente tem que trocar o direito, porque o direito sempre vai Entendi. ser compra, tá? Então, no caso aqui, a obrigação de entrega de um ativo, né, por exemplo, né,
A Entendi. obrigação de Só essa entrega, palavra que ia mudar. entendeu? Aí mudaria aqui porque o direito ele fica intrínseco a toda e qualquer compra. Então, Ok, obrigada. beleza? Poderia ser também a venda do direito de subscrição, né? Aí seria a venda da opção de compra, né? Pronto, pronto. A venda do direito de subscrição, mas aí ele teria que ter a posição venda aqui, o que já matava, né? Então você já eliminava duas. Então por isso que eu acho que não colocaria a venda, né? Porque senão você já, opa, então eu já mato duas aqui, 50% de chance, entendeu? Então aqui, pessoal, ficou entendido a 9. Deixa eu dar uma olhadinha na 10. O lançador de uma put. Aqui, lançador, tal, é um negócio que a gente vai ficar mais denso, né? Aí eu deixaria para o nosso próximo encontro, dia 2. A gente vai se reunir novamente. Deixo, né? Eu mandei o link dessas questões aí para vocês no WhatsApp. Né, vocês podem visualizar, elaborar e tudo mais, né? Tem um gabarito também, mas a gente volta para entender como elaborar da melhor forma ali, com o máximo do nosso entendimento aqui e esforço, tá? Para que a gente consiga levar as questões de derivativos, a magia, né, dos derivativos e toda essa previsibilidade que eles trazem para o nosso bolso e conquistar a certificação. Tá certo? Então hoje a gente fica por aqui. Próximo encontro a gente retoma ali da 10 até a 20. Tá certo? Beleza. Olha aí, Karina, Velho Lobo, a Clarice, muito obrigado pela participação de todos. Silvan trazendo as ilustrações ali, muito obrigado. Guilherme Grudman, muito obrigado, meu querido, pela participação. Andressa, manda um abraço, Andrezinho. Andressa de André, tudo de bom. Fiquem na paz aí, uma ótima noite, bom descanso. Tony, muito obrigado pela participação. Patrícia, tudo de bom para vocês. Bom descanso, bons estudos. Contem conosco aí pelo WhatsApp, qualquer dúvida. E para você que assistiu nosso bate-papo aqui gravado, fiquem conosco, não deixe de assistir às aulas e qualquer dúvida, né, não fique com receio, né? Mande ali ou no privado ou até mesmo no grupo. Estamos à disposição. Forte abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Karina, Silvana, tudo de bom, pessoal. Bom descanso. Ou na rede, rapaz. Aí, um cabo que mora em Fortaleza, vê o outro na rede e fala, ó, a minha tá logo ali. Jardim Seridó, Rio Grande do Norte, rapaz. Que coisa boa. Tá pertinho, tá pertinho. Só Mossoró que divide a gente. Falou, Bruno. Muito bom, viu? Bom descanso, tudo de bom. Tchau. Valeu. Tchau, Karine, tudo de bom. Oi, a gente vai comer. Bom lanche aí pra vocês. Tchau, tchau. Tá mudo, Karina. Manda aí. Abre aí pra gente. Tá mudo o seu mic. Show. Ah, é, agora tá. É para sua neném também, porque ela tá chamando aí. Ela, papai, tô com fome. Muito bom. Vamos lá Tchau, fazer tchau. um lanchinho. Prazer tá tomar aula hoje. Valeu, muito obrigado. Tudo de bom aí pra Obrigada. Boa vocês. noite. Tchau, tchau. Bons estudos. Até mais.